Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto, nós estamos aqui para mais um vídeo e esse é o nosso vídeo pós-jogo. Vamos dar continuidade às nossas análises, dar continuidade às nossas opiniões, né? E aí você fica à vontade para ir ali na descrição, ir lá nos comentários, fazer seu comentário, ver o que você achou, dar a sua nota. Aí sim você pode dar nota individual para cada jogador. Você sabe que no nosso canal nós não temos costume de fazer essa análise individual, né? O que nós temos como objetivo é entender se o grupo, se o time, se aquele 11 escalado foi capaz de executar em campo as diretrizes, as estratégias do nosso treinador. Você sabe, né? Inclusive eu faço sempre menção aqui àquela colocação feita pelo Alex, né, no troca de passes, se não me engano, lá na Sport TV. Ele separa, né, as fases, né, do trabalho em três itens: preparação, treinamento e execução. Então é isso que nós temos que observar. O que eu quero para o Botafogo? Eu quero o Botafogo, primeiro, um time forte, lógico, com um elenco maravilhoso, e eu quero isso para o Botafogo, mas eu quero o Botafogo sendo um time bem treinado, correto? Com uma estratégia muito bem montada, ou seja, a primeira fase, que é a preparação, né? É a estratégia montada pelo treinador. A segunda fase, o treinamento, é quando o treinador leva para campo tudo aquilo que ele preparou no seu particular, né, dentro das suas análises de jogos, de informações de todos os setores, né, principalmente dos analistas de desempenho, né, os analistas dos jogos, que vão aos jogos dos adversários, que ficam ali vendo os jogos do adversário, leva essa informação para o técnico, ele vê alguma coisa sobre essa equipe e aí prepara o treinamento para que no treinamento ele possa ali colocar a estratégia dele, passar a estratégia. Nesse quesito aí, a didática é muito importante, né? A forma com que o treinador se expressa é muito importante. E nós temos um treinador muito capacitado, que é o David Ancelotti. Ele já teve experiência em vários clubes, no maior clube do mundo, o Real Madrid. Já teve experiência no Napoli, em muitos times, Inter de Milão, muitos times. O David Ancelotti acompanhou seu pai, então frequentou muitos ambientes, viu muita coisa, então ele tem essa capacidade, essa didática para poder passar para os jogadores. E depois os jogadores, aí vem a responsabilidade dos jogadores, devem levar para campo e executar bem aquilo que foi traçado, né? Então, isso que nós temos que analisar, isso que eu gosto de ver. Então, ontem o Botafogo enfrenta o Bragantino e sai vencedor dessa partida. Agora eu quero chamar a atenção de você para esse detalhe. Você sabe que eu falo isso em todo o meu vídeo pré-jogo, todos os nossos vídeos pré-jogo. Eu falo, cara, eu dou a escalação do canal. É como eu gostaria que o Botafogo jogasse. Mas nós vimos aqui que não teve nada parecido com que alguém da mídia, ou eu, ou qualquer outro canal televisivo ou independente tenha
tenha feito essa possibilidade, tenha apresentado essa possibilidade. Então você vê que ele entrou com o Léo Link. Nós já sabemos que o John está sendo negociado, né? Ele entrou com o Léo Link, que começou nervoso, mas depois foi se acalmando, foi se situando, foi tomando ali mais conta do espaço, e aí começou bem. Então, mas vamos lá: Léo Link, Vitinho, Alexander Barbosa, David Ricardo e Alex Telles. Você vai lembrar que eu achava que deveria começar com o Newton por conta da saída, né, de bola, mas entrou com essa defesa, da defesa sólida, jogou muito bem. O Bragantino começou melhor. Começou forçando essa nossa defesa modificada, né? Modificada pela necessidade. Foi modificada pela necessidade por conta do Caio Fernando, né? Que ficou saiu machucado, do Caio Fernando que saiu machucado. Então o Botafogo teve essa parte da defesa aqui, sumiu aqui, rapaz. Eu estava aqui nas escalações, tá aqui, escalação. Vamos lá, porque ela foi tão modificada, a escalação do Botafogo, que eu preciso olhar aqui. Tá vendo aqui, ó? Tô olhando aqui qual era a escalação do Botafogo naquele momento. Então foi essa a linha de defesa. Newton, ele colocou o Newton, eu achei que ele ia colocar o Alan e o Marlon Freitas. Na ponta direita ele colocou o Nathan Fernandes, colocou o Joaquim Correia, Santiago Rodrigues e lá na frente o Savarino. Você vê a modificação, o trio de ataque todo modificado, ou vamos supor, a linha de meias ofensivos, né? Porque vamos colocar aqui, como está aqui, a escalação de 4-2-3-1. Foi assim que assim que está mostrando aqui. Então, Nathan Fernandes pela direita, Joaquim Correia centralizado e o Santiago Rodrigues pelo lado esquerdo. E lá na frente o Savarino. Você vê, o nosso ponta direita geralmente é o Arthur. O nosso meia é o Savarino, que agora foi avançando, e ele coloca o Joaquim Correia. E o nosso ponto esquerda seria o Álvaro Montoro. Ele entrou com o Santiago Rodrigues. Então entrou com um time muito modificado mesmo. Mas o time estava bem. O time esteve bem durante toda a partida, sustentando bem a bola, dando combate bem satisfatório ao jogo do Bragantino. O Bragantino realmente começou melhor, mas não foi melhor o tempo todo. O Botafogo conseguiu equilibrar ainda no primeiro tempo. O Botafogo começou a equilibrar. Não tivemos jogadas de perigo, nem numa área nem na outra. O que teve foi mínimo. O Bragantino no início fez logo um gol com o Praxedes, né? Um golaço. Um gol muito bonito, mas foi anulado por conta do impedimento. O impedimento real, o impedimento que foi ali ajustado pelas linhas do VAR, né? As linhas traçadas do VAR, demonstrou ali que realmente estava impedido. Bom, então os setores do Botafogo trabalharam dessa forma. A defesa muito bem postada. O Alexander Barbosa, uma grata surpresa jogando pelo lado direito. Se saiu muito bem. Não foi aquele jogador espalhafatoso, nervoso. Controlou bem a sua participação. O David Ricardo, cara, muito bom jogador. O Botafogo fez uma contratação maravilhosa pelo David Ricardo. Sabe sair jogando. Tem uma boa velocidade, não é um jogador extremamente rápido, mas ele tem uma boa velocidade, tem senso de cobertura, é um jogador de alto nível. O Alex Telles fazendo aquele balanço defensivo,
né, controlando um pouco o jogo também ali na parte do central, né, ajudando a linha, fazendo às vezes a linha de 5, né, ali uma linha de 5 no meio campo. Então o Botafogo fazia essas alterações. E eu quero lembrar você o seguinte, cara, essa questão aí de 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, isso aí é só a formação inicial. Você imagina que a formação inicial seja essa. Mas dentro do contexto do jogo, elas se alternam. Às vezes você tem um 3-5-2 para saída de 3. Às vezes você tem um 2-5-1-1. Você tem várias formas de posicionar o seu time em campo no decorrer do jogo. Né? Porque no decorrer do jogo, cada jogador vai fazer a sua leitura, vai procurar o melhor espaço e essa modificação vai também modificar o sistema. Então, quando eu falo 4-2-3-1, é que é a maneira mais fácil de você escalar o time. Correto? Não quer dizer que o time jogou aquele tempo todo no 4-2-3-1. Mas, dentro desse aspecto, a gente entra com 4-2-3-1. Então, aquela linha de 3 ali, Nathan Fernandes, Joaquim Correa e o Santiago Rodrigues, logicamente por conta de falta de ritmo, né? Falta de ritmo, nunca jogaram os três juntos. Demorou um pouco a se encontrar. Mas, ainda assim, dando sustentação defensiva, fizeram um bom trabalho ali numa sustentação defensiva, auxiliando ali o Marlon Freitas e o Newton. Eles auxiliaram bem o Marlon Freitas e o Newton. E num determinado momento do jogo, já no segundo tempo, o Marlon Freitas vai disputar uma bola de cabeça e sofre aquela chamada concussão, né? Houve um choque de cabeça, o Marlon Freitas cai desacordado, entra o atendimento rapidamente, verifica-se que ele está desacordado e mesmo assim quando acordou não estava assim consciente. Ele não estava consciente. Ele estava com palavra desencontrada. Ele estava desencontrado. Né? Ele não estava consciente. As palavras deles não se conectavam, não faziam sentido. Então, usou-se o protocolo da concussão e aí o Botafogo faz a substituição e coloca o Danilo no jogo. Coloca o Danilo no jogo. E aí a primeira jogada que o Bragantino tenta fazer com verticalidade na defesa do Botafogo, o Danilo intercepta essa bola, o Danilo pressente o passe, ele intercepta, ele se adianta, intercepta o passe, já progredindo para o ataque e nessa progressão ele consegue acionar o Savarino. Um toque muito bonito, um toque muito qualificado entre os zagueiros e o Savarino que vinha entre os zagueiros e o lateral consegue finalizar fazendo 1-0. E aí o Botafogo faz o quê? Faz aquele alívio, né? Tem aquele alívio, porque você já tinha uma vantagem de 2-0. E aí mesmo jogando na casa do adversário, você abre 1-0, então você já tem ali um alívio. E aí o time foi se posicionando, foi dando mais entrosamento, né, entre os próprios jogadores. Ainda assim, falhamos em alguns momentos de transição, passes que ainda foram feitos muito errados, muitos passes errados. E o Botafogo ainda assim resistiu ao Bragantino. O Bragantino logo em seguida teve um jogador expulso. Minha opinião, a primeira expulsão não deveria ter acontecido. A primeira expulsão não deveria ter acontecido, mas ela já aconteceu lá para os 30, 32, 33 minutos, 20 e poucos minutos, sei lá, entre 20 e 30 minutos, já aconteceu nessa fase, a primeira expulsão. E depois
teve uma segunda expulsão já no final. E aí o Bragantino com 9 jogadores de linha, 8, né? Foram 2 expulsos, já não tinha mais condições de reagir. O David Ancelotti também fez as suas substituições. Ele colocou o Arthur, colocou o menino, colocou o Mastriani, deu um tempinho para o Mastriani, ele deu esse tempinho para o Mastriani, colocou o Matheus Martins. Esses jogadores eles foram sendo adicionados ali nas substituições e tiveram ali uma oportunidade. O primeiro foi o Danilo, né? Eu não sei se ele fez a 5ª substituição. Eu não tenho aqui essa. Deixa eu ver aqui se fez. Eu acho que não. Entrou Jefinho, entrou Arthur, entrou esses aí. Então esses jogadores foram que entraram. E entrou o Marçal. Esqueci. E entrou o Marçal. Essas foram as substituições que o David Ancelotti apresentou. A primeira foi o Danilo, depois ele coloca o Arthur, depois ele coloca o Mastriani, depois coloca o Matheus Martins e por último o Marçal. Então o Botafogo ali já controlando melhor o resultado, né? Resultado já fazia ali contas de minutagem para poder partir classificação para as quartas de finais. E aí nós estamos classificados para as quartas de finais. Mas nas quartas de finais vamos aguardar, né? Que o Botafogo tem aí alguma contratação em vias de acontecer. Vamos ver se os jogadores se recuperam. Já tivemos ali o Jefinho sendo recuperado. Vamos ver se ele vai ter minutagem. Provavelmente no próximo jogo contra o Fortaleza, né? É o jogo do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Fortaleza lá no Castelão. Então vamos ver aí quem vai ter uma maior minutagem, quem vai ter que ser poupado. O Álvaro Montoro provavelmente pode retornar à equipe, já que não jogou ontem. O próprio Arthur Cabral, que descansou. Então nós temos ali uma condição de vermos também um time modificado contra o Fortaleza. Mas o mais importante é o seguinte, é que dentro desse contexto, todos os jogadores que antes não estavam tendo minutagem, os que tiveram, eu acho que se saíram bem. Eu acho que aproveitaram razoavelmente bem o seu tempo dentro de campo. Os setores trabalharam bem, a defesa muito bem, Barbosa muito bem, David Ricardo, Vitinho, o Alex Telles, o meio campo muito bem, o Danilo, o Nilton e o Marlon Freitas. A entrada do Danilo foi muito boa, jogador qualificado, jogador que dificilmente ficará na reserva, O Nathan Fernandes, pelo lado direito, deu suporte ali defensivo, foi bem ali em alguns contra-ataques. O Joaquim Correa funcionou bem ali, o carimbador, né, o controlador de jogo, era o nosso controlador, ele que dava o tom de velocidade, de cadência na partida. Não foi espetacular, mas foi bem. O Santiago Rodrigues, a mesma coisa pelo lado esquerdo, deu suporte ali ao Joaquim Correa para poder fazer um balanço defensivo mais eficaz, né? O Savarino, falso 9, correu, lutou, brincou ali na frente, fez briga, né? Então, e terminou ali premiado com o gol. Bom, então a nossa avaliação é essa. O time jogou bem, todos os jogadores aproveitaram, né? Então vamos agora aguardar o nosso próximo jogo lá contra o Fortaleza. No entanto, no momento, nós já estamos classificados para quartas de finais
e nós vamos aguardar agora os resultados finais. Hoje ainda tem 2 jogos e nós vamos esperar o sorteio na próxima semana. Então é isso aí, um grande abraço.